Sabe, geralmente quando a gente pensa em restaurar uma obra de arte clássica, a imagem que vem à cabeça é de um foco, tipo, quase obsessivo. Aham. Um restaurador passando semanas fechado num ateliê. Exato. Com temperatura controlada, usando aquele pincel microscópico e solventes caríssimos, iluminando um pedacinho mínimo da pintura. Tudo para garantir que cada milímetro daquele rosto retratado ali fique absolutamente perfeito. Pois é, e é um trabalho de precisão fascinante. A química e a arte se encontram ali. Uma fração mínima da tela recebe toda a atenção e os melhores materiais disponíveis no mundo da conservação. Sim, a melhor iluminação possível. Mas imagina a seguinte cena. E se esse mesmo restaurador, depois de passar meses focado exclusivamente em 20% daquele quadro, simplesmente pegasse os outros 80% da tela e deixasse do lado de fora do ateliê? Nossa, na rua. Sim, exposto ao vento, à chuva ácida, ao sol escaldante, à poeira da rua. Bom, no mundo das artes, isso seria considerado um crime contra o patrimônio histórico, né? Totalmente. Nenhuma tela sobrevive se a maior parte da estrutura dela estiver comprometida, mesmo que uma pequena parte esteja lá impecável. Pois é. Mas o mais irônico disso tudo é que é exatamente assim que a grande maioria das pessoas trata a própria biologia todos os dias. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é analisar uma pilha impressionante de ensaios clínicos, anotações botânicas e documentos de formulação de uma nova loção corporal recém-lançada no mercado. E o foco dessas fontes é justamente tentar consertar essa ironia, sabe? Aquela obsessão gigantesca com o rosto, enquanto a vasta tela que compõe o resto do nosso corpo é largamente ignorada. Exato. E a promessa dos desenvolvedores, segundo os dados que a gente tem aqui, é entregar 365 dias de hidratação, vitalidade e elasticidade. O ano todo. O ano todo. O que é fascinante aqui é que essa analogia do pintor valida não apenas um hábito cultural, mas um problema estrutural muito real que vemos na biologia dermatológica. Como assim? Quando os documentos apontam que o corpo representa cerca de 80% da superfície da nossa pele, não estamos falando só de uma área maior em extensão geométrica. Claro. O rosto recebe os melhores sérums, ácidos e protetores solares. Enquanto isso, o corpo, na maioria das vezes, recebe tipo só a água fervendo do chuveiro diário. E com muita sorte, uma camada de um hidratante básico quando a pele já está descamando e pedindo socorro. Bem isso. Lendo as fontes, eu confesso que fiz o papel de advogado do diabo por um segundo. A primeira coisa que eu pensei foi, mas espera aí, pele não é tudo igual? Seria muito mais fácil se fosse. É tudo o mesmo órgão, a mesma camada de células, então não bastaria passar o mesmo creme no corpo inteiro e o problema estaria resolvido. Mas a biologia não facilita pra gente. Os documentos mostram que o buraco é bem mais embaixo. O nosso corpo funciona quase como um continente gigantesco com vários biomas completamente diferentes. A gente tem o deserto árido dos cotovelos, joelhos e calcanhares. Contrastando com áreas do pescoço ou do colo, que são infinitamente mais finas e sensíveis. A ideia de olhar para a pele como um conjunto de biomas é muito precisa. Se a gente analisar a espessura da camada externa, o estrato córneo, a pele de um calcanhar pode ser dezenas de vezes mais espessa do que a pele da pálpebra ou do colo. Caramba, dezenas de vezes. Sim, mas a grande diferença fisiológica para esses desertos no nosso corpo tem a ver com uma estrutura microscópica, as glândulas sebáceas. Que produzem o óleo natural. Exato. A pele do corpo, do pescoço para baixo, possui uma densidade muito menor dessas glândulas. Ou seja, a nossa tela principal simplesmente não fabrica óleo natural suficiente para se manter. E isso levanta uma questão importante. A baixa produção de sebo não significa só um incômodo estético, aquela pele com falta de óleo visível. Vai além da estética, então. Vai, o sebo humano, que é uma mistura super complexa de triglicerídeos, ésteres de cera e esqualeno, ele funciona como um escudo. Ele forma uma película lipídica que sela a umidade lá dentro. Para a água não escapar. Isso. Na dermatologia, a gente fala muito sobre a perda de água transepidérmica. Sem esse sebo, a água que o corpo consome simplesmente evapora para a atmosfera. Especialmente em ambientes secos ou durante o inverno, né? Exatamente. Então, o que os dados clínicos sugerem é uma verdadeira quebra de paradigma.
A maioria das pessoas usa hidratante corporal apenas para consertar a pele quando ela já está seca e repuxando. O que já é tarde demais. Pois é. Mas, na verdade, o objetivo dessa nova formulação é criar uma tampa artificial contínua, imitando as glândulas sebáceas, que a evolução biológica meio que esqueceu de espalhar pelos nossos braços e pernas. E é um desafio tremendo, porque não basta só jogar água ou um óleo qualquer em cima de uma pele espessa e esperar que ela absorva. A pele repele. Sim, fazer a umidade atravessar as células mortas e chegar onde a hidratação realmente importa exige uma formulação muito inteligente. Capaz de driblar essas diferentes barreiras biológicas. Perfeito. E é nesse ponto que as notas de laboratório tentam resolver o quebra-cabeça. Porque se a pele do corpo não tem sebo suficiente para reter a água, como uma loção pode criar essa barreira sem deixar a pele com aquela sensação insuportável de grude e oleosidade? Aquele creme pesado que ninguém aguenta usar. Ninguém suporta. As fontes revelam que a resposta encontrada pelos desenvolvedores não estava em silicones pesados ou óleos minerais densos. Estava numa abordagem bem diferente. Numa mistura curiosa de engenharia química com botânica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A base dessa loção é uma rede composta por 8 ervas frescas. E eu sei que isso pode soar um pouco simples demais no começo. Sendo muito franco, ao ler sobre camomila, alecrim e lavanda nesses papéis, a minha primeira reação foi muito cética. É natural. Soou como puro marketing para vender cosmético com apelo natural. Existe alguma ciência real provando que essas plantas fazem algo além de deixar um cheiro agradável? É um ceticismo totalmente válido, sabe? Especialmente no mercado que está saturado de promessas vazias. Tipo chá para passar no corpo? Exato. No entanto, quando a gente analisa a estrutura molecular desses extratos botânicos, a gente percebe que eles não estão ali pelo aroma. Eles funcionam como componentes bioativos reais. Então, como isso funciona na prática? Como fugimos da ideia de um simples chá calmante para uma aplicação clínica pesada? Vamos pensar nessa formulação botânica como a arquitetura de um edifício projetado para resistir a terremotos. A camomila, por exemplo, não é só calmante. O que mais ela tem? Ela contém um composto chamado bisabolol, que inibe ativamente a liberação de citocinas inflamatórias nas células da pele. Caramba! Ela atua como a fundação protetora do nosso edifício. O alecrim já contém ácido rosmarínico. Que serve para quê? É um antimicrobiano e antioxidante que impede a degradação dos lipídios da pele. E a lavanda é rica em linalol, que auxilia nos processos de cicatrização e recuperação tecidual. Essa metáfora da arquitetura ajuda a visualizar muito melhor. Temos a fundação, a defesa e a reparação, como um esquadrão de super-heróis botânicos trabalhando junto. Adorei a analogia, e cada planta tem o seu poder específico. E nas fontes, tem um ingrediente que me fez parar e reler a frase 2 vezes. O marshmallow. Esse sempre surpreende. Apenas para deixar absolutamente claro para quem nos acompanha, os desenvolvedores não colocaram aquele doce branco e fofinho de fogueira de acampamento dentro da fórmula. Imagina o grude que isso ia virar. Trata-se da planta herbácea, conhecida como a raiz de marshmallow. As fontes dizem que ela tem uma capacidade incrível de aliviar inflamações. Mas qual é o mecanismo disso na prática? O segredo da raiz de marshmallow está numa substância botânica chamada mucilagem. Quando extraída, essa mucilagem forma uma substância espessa, quase como um gel natural. Voltando à nossa analogia do edifício, ela seria o quê? A mucilagem é a argamassa. Quando aplicada sobre a pele enfraquecida e microrrachada pela secura, essa estrutura em gel cria um filme polimérico indetectável. Ela preenche os espaços? Isso. Ela retém a água contra a pele ao mesmo tempo em que oferece uma camada física e refrescante sobre o tecido que está inflamado. Então, quando juntamos todas essas plantas, não estamos apenas misturando ervas aleatórias. Estamos construindo um tecido sintético botânico que sela as fissuras da nossa pele. De uma forma muito elegante. Mas os papéis de formulação vão além das 8 ervas. Eles introduzem a água de maçã na composição. Outro ingrediente-chave. Novamente, meu lado cético gritou na hora. Água de maçã não seria só um apelo olfativo doce para o produto. Só que os ensaios dizem que a função dela é atuar na renovação celular saudável. E esse é talvez um dos pontos mais sofisticados da química desse produto.
A maçã é riquíssima em ácidos orgânicos, Tipo ácidos de fruta. mais especificamente o ácido málico, que pertence à família dos alfa-hidroxiácidos, os famosos AHAs. Aqueles mesmos ácidos que as pessoas usam em tratamentos faciais super caros para peeling? Os mesmos. E a presença desse ácido na loção corporal tem um propósito biológico muito específico. Que é qual? As nossas células da pele estão conectadas umas às outras por uma espécie de cola proteica, chamada desmossomo. Com o avanço da idade e o ressecamento, o corpo perde a capacidade de dissolver essa cola de forma eficiente. E é por isso que a pele do corpo fica opaca e com aquele acúmulo de células mortas, né? Exatamente. O ácido málico da água de maçã penetra nessa camada superficial e dissolve quimicamente essa cola. Ah, então não se trata apenas de molhar a superfície da pele com hidratação. É uma esfoliação microscópica e contínua. A água de maçã força o tecido a se livrar do acúmulo de células antigas, abrindo caminho para células novas e vibrantes. E faz isso de uma maneira tão suave que pode ser usada diariamente nos 365 dias do ano, Sem agredir a pele. sem agredir. É por isso que as fontes prometem longevidade da hidratação, porque a loção não está apenas disfarçando o problema. Ela está reensinando a biologia da pele a se renovar. Incrível. E além desse trabalho pesado dos ácidos e da mucilagem, há o óleo essencial de laranja doce na mistura. Sim, um elixir calmante. Mas o detalhe que me chamou a atenção nas notas de laboratório não foi a presença do óleo, e sim o método de extração. Eles usam prensagem a frio ou compressão a baixas temperaturas. Isso é fundamental. O que a temperatura tem a ver com a eficácia de um óleo de casca de fruta? Tem absolutamente tudo a ver. Quando lidamos com óleos essenciais cítricos, lidamos com compostos voláteis, como os terpenos, que são moléculas extremamente delicadas. E a indústria normalmente não faz isso a frio. Não. A maioria da indústria de cosméticos usa processos de destilação a vapor para extrair óleos, porque é mais rápido e barato. Faz sentido comercialmente. Mas o problema é que o calor intenso quebra a estrutura molecular dessas substâncias ativas. Como cozinhar demais um vegetal e perder todas as vitaminas na água. É a mesma termodinâmica. Ao aplicar calor, o potencial terapêutico é evaporado. Ao insistir na prensagem mecânica a frio, a extração preserva a arquitetura exata da molécula da laranja. Entendi. Isso garante que as propriedades calmantes e suavizantes do óleo cheguem intactas ao frasco. Funcionando como um verdadeiro elixir bioativo e não apenas como um perfume sintetizado no laboratório. Certo, então temos argamassa de marshmallow, ácido málico quebrando a cola das células velhas e terpenos intactos de laranja prensada a frio. Uma formulação robusta. Tudo isso parece formidável no microscópio, mas de que adianta toda essa arquitetura química se ao colocar no frasco de 300 ml, o resultado for uma pasta grossa que gruda nas roupas? E ninguém quer isso. Porque a realidade é simples. Se um creme corporal deixar aquela sensação de peso insuportável no calor do verão, as pessoas param de usar na primeira semana, independentemente da genialidade científica da fórmula. Esse é o maior desafio na formulação de dermocosméticos. O equilíbrio perfeito entre a eficácia clínica e a aceitação sensorial. Tem que ser agradável de usar. Muito. Incorporar extratos botânicos, ácidos orgânicos e óleos essenciais cria, por natureza, um produto mais denso. Se a matriz do creme não for perfeitamente estabilizada, o resultado é um produto oclusivo que não deixa a pele transpirar. Então, o que tudo isso significa para a pessoa que leva esse produto para casa? Significa que a textura deve ser desenhada com o mesmo rigor dos ingredientes. E eles conseguiram uma textura surpreendentemente leve. As notas destacam que ela é absorvida em segundos. O projeto foi estruturado para que a pele pudesse respirar, permitindo o uso contínuo, seja no alto verão ou no inverno mais rigoroso. Só que os pesquisadores afirmam que o verdadeiro pulo do gato dessa eficácia não está escondido apenas na fórmula botânica. Onde mais estaria? No método clínico de aplicação exigido.
Ah, o ritual do pós-banho. A física da absorção na prática. Exatamente. Os desenvolvedores recomendam fortemente que a loção seja aplicada assim que saímos do banho, com a pele ainda levemente úmida e usando movimentos circulares generosos. Especialmente focados naqueles nossos biomas desérticos, os cotovelos e calcanhares. Para visualizar a física por trás disso, pense numa analogia muito simples que a gente usa no dia a dia. Imagine uma esponja de cozinha completamente seca, endurecida por ter ficado dias no sol. Se você jogar um copo de água diretamente nela, A água escorre para as laterais. A superfície seca cria uma tensão que repele o líquido num primeiro momento. fica tudo na superfície. Mas, se essa mesma esponja for molhada, torcida e ficar levemente úmida e macia, ao colocar qualquer líquido nela, a absorção é instantânea e vai direto para o centro. A nossa pele reage a formulações de uma maneira assustadoramente parecida. E se conectarmos isso a um panorama maior do nosso corpo, a gente percebe que essas recomendações não são acaso. A pele úmida, a massagem circular. Isso não é só uma instrução de um spa para relaxamento mental. Trata-se de física e biologia humana hackeando a absorção química do cosmético. Mas espera, o calor do banho não serve só para limpar e relaxar o músculo. O que acontece microscopicamente na pele nesse momento? Quando tomamos um banho morno ou quente, induzimos um processo de vasodilatação periférica. O calor faz com que os vasos capilares logo abaixo da epiderme se expandam. Aumentando dramaticamente o fluxo sanguíneo na superfície. Ao mesmo tempo, o vapor e a água amolecem a camada mais dura de queratina, tornando a pele exatamente como a esponja úmida da sua analogia. A pele fica na sua capacidade máxima de receptividade, tudo aberto. Precisamente. E ao adicionar o estímulo mecânico, a massagem circular firme, ocorre a mecanobiologia. O atrito ajuda. A fricção física e a pressão geram um microaquecimento local que diminui a viscosidade dos óleos da loção, forçando fisicamente a emulsão, o ácido málico e os extratos botânicos a penetrarem. Através do extrato córneo. O que antes era o ato banal de aplicar um creme de qualquer jeito, se transforma num mecanismo clínico eficiente. É a garantia de que as células receberão os ativos no exato instante em que as membranas estão mais permeáveis. É um mergulho formidável de se observar. E além disso tudo, as fontes ainda ressaltam a experiência sensorial criada pela fragrância. O aroma cítrico. Como o óleo essencial de laranja não foi destruído pelo calor, o aroma não lembra aqueles cheiros sintéticos enjoativos de laboratório. Fica fresco. O relatório descreve uma aura de energia e frescor, projetada intencionalmente para elevar o humor da pessoa assim que ela acorda e começa o dia. Uma abordagem completa que tenta tratar a biologia celular com a botânica E, ao mesmo tempo, oferecer um respiro mental através da aromaterapia, o que nos ajuda a consolidar a análise completa de hoje. Fica evidente que transformar a pele do corpo humano de uma área esquecida e áspera para uma estrutura protegida não ocorre por acidente. exige uma combinação extremamente calculada de soluções biológicas, químicas e físicas. Para corrigir a falta natural de proteção lipídica. Recapitulando o que destrinchamos hoje, nós começamos expondo o problema da nossa negligência diária. Compreendendo que a vasta extensão do corpo sofre com uma deficiência anatômica brutal de glândulas sebáceas. Em seguida, dissecamos a complexa arquitetura química criada para substituir essa barreira. A proteção inflamatória da camomila e da lavanda, a genialidade do gel protetor extraído da raiz de marshmallow, A esfoliação enzimática contínua provida pelos ácidos orgânicos da maçã e a precisão térmica necessária para preservar o óleo de laranja intacto. Por fim, traduzimos a importância da textura equilibrada e o peso da vasodilatação do banho e da massagem. O grande aprendizado estrutural que podemos tirar dessa análise profunda é uma mudança de paradigma. Cuidar do corpo todo. O cuidado corporal deixa de ser aquela reflexão tardia, uma mera obrigatoriedade estética de última hora, para se tornar um processo de manutenção essencial da nossa integridade celular. É cuidar de 100% da lona do quadro. E antes que a gente encerre, há uma nota de rodapé fascinante nas fontes originais que não podemos ignorar. O que eles falaram? A equipe por trás dessa formulação encerrou o material com um tom de forte expectativa técnica, declarando que o próximo lançamento de sua linha de skincare
Não vai ser só uma evolução, mas algo revolucionário para o mercado. Nossa, promessa grande. Então, para quem acompanha de perto os saltos da engenharia cosmética, fica o sinal de que essas tecnologias botânicas ainda têm muito espaço para inovação no futuro bem próximo. Sem dúvida, os avanços na compreensão dos bioativos botânicos estão apenas acelerando. No entanto, para encerrar nossa análise das evidências de hoje, tem uma provocação mais profunda que emerge dessa discussão. Sobre os rituais de hidratação e óleos cítricos prensados a frio, Sobre a fricção de uma massagem matinal, passamos muito tempo analisando o impacto mecânico de ingredientes sobre as células da pele. Mas sabemos que a pele é, estruturalmente falando, uma extensão externa do nosso sistema nervoso. claro, as terminações nervosas. Ela está repleta de receptores sensoriais interligados diretamente ao cérebro. As formulações utilizam fragrâncias cítricas para alterar a percepção de energia. E a aplicação exige uma massagem térmica diária, que estimula não só o fluxo sanguíneo, mas a liberação tátil de neuroquímicos apaziguadores. A conexão direta entre o toque e a mente. Isso nos leva a repensar uma divisão antiga e falha que a gente faz entre corpo e mente. Qual é a questão que fica? Até que ponto a resiliência mental diária, o controle da nossa ansiedade e a calibragem do nosso estado de alerta não estão sendo secretamente modulados por esses breves momentos de estímulo tátil? Uma ótima pergunta. Talvez o verdadeiro pilar do bem-estar não dependa somente do que a gente ingere ou do quanto a gente dorme, mas também seja moldado, minuto a minuto, pela qualidade das texturas e pelo cuidado físico que aplicamos na maior extensão nervosa que a gente possui. Os esquecidos 80% do nosso corpo. O autocuidado físico, no fim das contas, pode ser o mecanismo mais silencioso e eficaz de ancorar a própria mente para enfrentar o caos do mundo lá fora. Fica essa reflexão para quem está acompanhando a gente.